Um homem entrou em um avião. Ninguém o notou. Suas roupas eram gastas e desbotadas. Calça jeans com furos nos joelhos, camiseta cinza que havia sido branca anos atrás, chinelos de borracha. Ele cheirava levemente a gasolina e desodorante que comprava na farmácia. 347 pessoas a bordo, mas o piloto teve um derrame em pleno voo. A tripulação entrou em pânico. Ninguém sabia o que fazer. Você sabe o que significa um avião sem piloto a 35 mil pés com turbulência? Significa morte para quase todos. Mas esse homem se levantou, disse 4 palavras que mudaram tudo. E o que aconteceu em seguida, ninguém estava preparado. Nem a tripulação, nem os passageiros, nem você. Porque a verdade por trás daquele rosto era tão chocante que transformaria a aviação para sempre. Fique comigo, porque você não vai acreditar nessa história. Agora, deixe-me fazer uma pergunta para você. O que você faria se perdesse tudo? Sua carreira, sua família, seu propósito, seu nome, tudo desapareceria. E a culpa? A culpa ficaria pesada, sufocante, impossível de carregar. Essa é a situação em que Oswaldo Chen se encontrava. Um homem que uma vez foi um herói, decorado, respeitado, admirado por colegas em todo o mundo. Pilotos mais jovens queriam ser como ele. Instrutores de academias aéreas usavam seus casos como exemplos. Sua reputação era impecável, mas depois de uma noite, tudo desabou e ele desapareceu por 8 anos, vivendo nas ruas, dirigindo Uber, dormindo em abrigos, comendo em instituições de caridade. Ninguém sabia quem ele era e ele preferia assim, porque quem ele era tinha feito algo que não conseguia perdoar, algo que o assombrava todo dia, toda noite. Mas então, um dia, em um voo de Boston para Miami, o destino o chamou de volta. E naquele cockpit, quando tudo parecia perdido, ele se tornou novamente quem sempre foi. Um piloto, um mestre, um herói. Mas, dessa vez, ninguém riria dele. Dessa vez, ele teria a chance de redimir tudo. Ou, pelo menos, tentar. Vamos voltar no tempo. Precisamos entender quem era Oswaldo Chen antes de tudo desabar. Porque essa história não começa com um motorista de Uber. Começa com um lendário piloto. Oswaldo não era qualquer pessoa. Oswaldo era um dos pilotos mais brilhantes que a Força Aérea Americana jamais vira. Mãos de ouro, mente aguçada, o tipo de piloto que outros pilotos admiravam em silêncio, muitas vezes em pé, enquanto o observavam treinar. Ele comandou aviões de combate em missões críticas. Treinou gerações de pilotos que hoje voam para as maiores companhias do mundo. Recebeu honras militares que poucos alcançam. Seu currículo faria qualquer companhia aérea ficar de joelhos implorando para contratá-lo. Os números falam por si. 15 mil horas de voo, 0 acidentes, dezenas de vidas salvas em operações de resgate, prêmios de excelência em instrução, certificações internacionais. Mas Oswaldo era mais do que números. Ele tinha um método único de ensino. Enquanto outros instrutores gritavam e criticavam, Oswaldo explicava. Ele entendia que cada piloto era diferente. Cada um tinha seus medos, suas forças, suas limitações. Seus alunos o amavam, não apenas o respeitavam, o amavam, porque Oswaldo acreditava neles quando ninguém mais acreditava. Sua esposa era Linda Chen, professora de história. Linda, inteligente. Linda, compassiva. Linda, que o apoiava em cada mudança de carreira, em cada voo perigoso, em cada noite que ele chegava tarde do trabalho preocupado com algum aluno que estava tendo dificuldades. Ela o amava profundamente e Oswaldo a amava de volta com uma intensidade que poucos conseguem compreender. E ele tinha um filho, Michael, 12 anos, cabelo preto como o pai, olhos brilhantes que herdou da mãe. Michael queria ser piloto também. Ele passava horas ouvindo histórias sobre os voos de seu pai, sobre como é pilotar em condições adversas, sobre como é salvar vidas. Pai, quando eu crescer, vou voar tão bem quanto você, Michael dizia. E Oswaldo sorria, um sorriso que continha toda a esperança do mundo, porque naquele momento, naquele sorriso, Oswaldo sabia que tudo estava certo.
Ele tinha tudo: sucesso profissional que poucos alcançam, uma família que o amava, um filho que o admirava, propósito, dinheiro, respeito de pares em todo o mundo. Ele era a definição de um homem que havia conquistado o mundo. Mas sabe aquela frase que diz: quanto maior a queda, mais longe você cai? Osvaldo chegaria ao fundo do poço em uma noite. Tudo porque um menino estava pedalando para casa. Ele estava em um voo de treino naquela noite. Era seu trabalho, treinar pilotos júniores, mostrar a eles como fazer as coisas certas, como ser responsável com vidas alheias. Havia 42 pessoas naquele avião, 6 pilotos juniores em treinamento, 32 passageiros, 4 membros da tripulação, todas contando com Osvaldo Shen para trazê-las em segurança. Era uma quinta-feira à noite. Osvaldo estava em seu último voo antes de uma semana de folga com a família. Ele havia planejado tudo. 5 dias com Linda e Michael, sem chamadas, sem preocupações, apenas tempo em família. O voo deveria ser rotineiro, um treino de abordagem em condições normais. Nada de especial. Um treino como tantos outros que Osvaldo havia feito em seus 32 anos de carreira. Ele não sabia que estava voando para o ponto de virada de sua vida. Para aquele momento que dividiria sua história em antes e depois. Enquanto ele estava no cockpit, enquanto estava instruindo o jovem piloto sobre como fazer uma abordagem perfeita, enquanto estava salvando a vida de 42 pessoas, por meio do conhecimento que havia acumulado em 3 décadas. Seu filho estava pedalando para casa. Michael tinha um treino de futebol naquela quinta-feira. Treino que começou às 18 horas e terminou às 19h30. Ele saiu do clube de futebol com seus colegas, todos rindo, todos brincando. Ele pediu a seus colegas para ir sozinho. Ele tinha 12 anos. Estava começando a gostar daquela sensação de independência. Pedalar sozinho pela cidade. Ser grande. Seus colegas discutiram, mas Michael insistiu. Fico bem sozinho. Não é longe, ele disse. Era verdade. Não era longe. Apenas 3 quilômetros. Ciclovias bem iluminadas. Uma rota que Michael já tinha feito dezenas de vezes. Deveria ser seguro. Noite. Escuro. Ele não viu o caminhão vindo. O motorista do caminhão também não viu Michael. Ele estava distraído, olhando para o celular por apenas 1 segundo. 1 segundo. É tudo o que precisa para mudar tudo. O impacto foi violento. Michael foi jogado sobre o caminhão. Ele caiu no asfalto, seu corpo danificado além do reparo. Alguém chamou a ambulância. Alguém chamou a polícia. Michael foi levado para o hospital. Crítico, sua esposa ligou para o cockpit. Na Força Aérea, as chamadas para o cockpit durante um voo são raras. Apenas emergências, apenas situações que mudam vidas. Esta era uma situação que mudava vidas. Osvaldo, Michael teve um acidente, está no hospital. Crítico, volte rápido. A voz de Linda, quebrada, desesperada, implorando. Naquele momento, naquela exata fração de segundo, a vida de Osvaldo Shen terminou. Mesmo que seu coração continuasse batendo, mesmo que seus pulmões continuassem respirando, mesmo que seu avião continuasse voando, Osvaldo estava morto por dentro, completamente. Imagine estar pilotando um avião com 42 vidas em suas mãos, 42 pessoas que confiam em você, 42 famílias que confiam que você vai trazê-las em segurança. Agora imagine descobrir que a pessoa que você mais ama, seu filho, está morrendo a 200 quilômetros de distância. Qual seria sua próxima ação? Osvaldo desviou o avião, violou o protocolo, criou pânico entre os passageiros, alertou as autoridades, acionou alarmes. Mas Osvaldo não se importava com nenhuma consequência. Seu filho estava morrendo. Ele comunicou ao controle de tráfego aéreo: tenho uma situação médica crítica em terra. Preciso descer para o aeroporto mais próximo, imediatamente. O controle respondeu com procedimentos padrão. Osvaldo ignorou metade deles. Ele reduziu a altitude. Rápido demais. Perigoso demais. Os passageiros sentiam a mudança abrupta. Algumas pessoas gritaram, outras rezaram. Os pilotos juniores que estavam em treinamento ficaram confusos. O que o mestre estava fazendo? Isso não era procedimento padrão. Isso era perigoso.
Mas Osvaldo não explicou. Ele apenas continuou reduzindo. Enquanto reduzia, enquanto gritava ordens aos pilotos juniores, enquanto seu coração se partia, enquanto pensava em Michael deitado em uma maca de hospital, ele perdeu o foco por alguns segundos. Apenas alguns segundos. Segundos que mudam tudo. Segundos que destroem vidas. O avião colidiu com uma montanha na aproximação. O impacto foi violento, catastrófico. A fuselagem se rompeu em 3 pedaços. Chamas, fumaça, escuridão. 42 pessoas a bordo. 8 sobreviveram. 34 pessoas morreram. 34 mães. 34 pais. 34 filhos. 34 vidas que entraram naquele avião esperando voltar para casa. 34 vidas que nunca mais voltaram. Osvaldo sobreviveu. Ele se arrastou pelos destroços, sangrando, ferido, mas vivo. E ele correu para o hospital. Chegou ao quarto de seu filho. Michael estava morto, 12 anos. Enquanto Osvaldo estava salvando estranhos, enquanto estava no ar tentando fazer a coisa certa, profissionalmente, seu próprio filho estava morrendo sozinho. Michael morreu esperando seu pai. Michael morreu sem seu pai ao lado. Michael morreu porque Osvaldo perdeu o foco. A investigação aconteceu depois. Analisaram dados, estudaram o Cockpit Voice Recorder, assistiram aos vídeos, leram relatórios. Tecnicamente, foi um acidente, uma série de eventos infelizes que convergiram no tempo errado, no lugar errado. Osvaldo não havia cometido negligência legal. Os investigadores foram claros sobre isso em seu relatório, mas Osvaldo sabia a verdade. A verdade era que 34 pessoas morreram porque ele perdeu o foco por alguns segundos. A verdade era que seu filho morreu enquanto ele estava no ar salvando crianças de outras pessoas. A verdade era simples. Ele era um assassino disfarçado de herói. Porque, no fundo, ser herói para os outros e miserável para sua própria família, isso não é heroísmo, isso é traição. Sua carreira terminou naquela semana. Ele entregou sua licença de piloto. As mãos que haviam pilotado aviões de combate, que haviam salvo dezenas de vidas, que haviam treinado gerações de pilotos. Essas mãos nunca mais tocariam em um manche de avião. Ele pediu demissão, oficialmente, documentado, sem aviso prévio. Ninguém o questionou, porque todos sabiam. Todos entendiam que Osvaldo Chain estava morto. O corpo apenas não havia percebido ainda. Sua esposa, Linda, que o amava profundamente, que o apoiava em cada decisão, que acreditava nele, Linda quebrou completamente. Ela viu nele o fracasso. Ela viu nele a morte de seu filho. A culpa que emanava dele era tão palpável que ela não conseguia estar ao lado dele. Em 6 meses, Linda pediu o divórcio. Eu não consigo te olhar sem ver Michael, ela disse em seu último encontro. Você estava salvando outras crianças enquanto a nossa morria. Osvaldo não discutiu. Osvaldo não lutou. Osvaldo apenas aceitou, porque ela estava certa. Osvaldo Chain desapareceu. Não morreu, mas desapareceu. Ele se tornou um fantasma nas ruas de Boston, dirigindo Uber, pegando corridas de pessoas que não faziam ideia de quem ele era, de pessoas que simplesmente viam um homem de cabelo grisalho, roupas gastas, um uniforme verde com o símbolo do Uber, R$ 50 por corrida. Às vezes, nem R$ 50. Às vezes, R$ 30, R$ 40. Ele não se importava com o dinheiro. O dinheiro não traz Michael de volta. O dinheiro não salva 34 vidas. O dinheiro não redime nada, dormindo em abrigos, em camas de emergência oferecidas por instituições de caridade, às vezes em seu carro, às vezes em bancos de praça, comendo refeições oferecidas por instituições religiosas, sopa morna em tigelas de metal, pão duro, frutas que estavam passando do ponto. Ninguém sabia quem ele era. E Osvaldo gostava sim, porque quem ele era tinha matado 34 pessoas. Quem ele era havia perdido seu filho. Quem ele era havia destruído sua esposa. Quem ele era havia desperdiçado uma vida inteira de dedicação em um único momento de distração. Melhor desaparecer do que viver com isso. Melhor ser invisível do que enfrentar o espelho
todos os dias. 8 anos se passaram. 8 anos de obscuridade. 8 anos de invisibilidade. 8 anos de morte em vida. Seus cabelos ficaram mais grisalhos. Suas mãos ficaram mais enrugadas. Seus olhos perderam aquele brilho que uma vez tinham. Pessoas na rua olhavam através dele, como se ele não existisse, como se fosse um fantasma mesmo. E Oswaldo estava bem com isso. Até que um dia, em um voo de Boston para Miami, tudo mudaria novamente. Voo 447. Companhia Aérea Atlantic, Boston para Miami. Um voo de quinta-feira à tarde. 347 passageiros a bordo. Um avião normal. Um voo normal. Nada de especial, aparentemente. Na poltrona 34F, na fileira da janela, sentava um homem que ninguém havia notado na decolagem. Roupas gastas e desbotadas. Calça jeans com furos nos joelhos. Camiseta cinza que havia sido branca anos atrás. Chinelos de borracha que comprou em uma liquidação. Mochila velha embaixo do assento com seus poucos pertences. Ninguém lhe deu atenção. Ninguém lhe perguntou como estava. Ninguém lhe sorriu. Ele era invisível, exatamente como queria estar. Na cabine de comando, o capitão Marcus Webb, 58 anos, 32 anos de carreira voando, preparava-se para seu último voo antes de se aposentar. Marcus era um homem feliz. Ele havia planejado sua aposentadoria por anos, uma casa na Flórida, tempo com sua neta, viagens que sempre quis fazer. Este voo era simbólico. Seu último voo, o voo que marcaria o final de uma carreira brilhante e bem-sucedida. Tudo planejado, tudo perfeito, tudo exatamente como Marcus queria. Na cabine de passageiros, a comissária-chefe Sofia checava os passageiros com profissionalismo que vinha de 15 anos no ar. Sofia amava seu trabalho. Ela amava viajar, conhecer pessoas, estar sempre em movimento. Ela checava a segurança dos cintos, contava os passageiros, verificava se as portas estavam fechadas corretamente. Tudo normal, absolutamente normal. O avião decolou perfeitamente. A altitude foi aumentada gradualmente. Os cintos de segurança foram desligados. O avião entrou em cruzeiro. Tudo normal. Mas depois, após 2 horas de voo, a 35 mil pés de altitude, um bip urgente na cabine de comando. Um bip que não era normal. Um bip que significava que algo estava errado. Sofia ouviu o som mesmo de longe. Ela conhecia aquele bip. Ela havia treinado para aquele bip. Depois, o som de algo caindo pesadamente no cockpit. Um corpo caindo sobre os controles. Sofia correu para a cabine. Seu coração acelerou. Algo estava muito errado. O que ela viu a gelou. Marcus desabado sobre os controles. Seu corpo inerte. Seus olhos virados para trás. Espuma na boca. Derrame massivo, fulminante. O piloto não respondeu a nenhum comando. Seu corpo apenas caía. Jake, o copiloto, jovem demais para isso, apenas 26 anos, pressionava o botão de emergência. Sua voz tremendo, mas mantendo o profissionalismo. Temos uma situação médica crítica. Capitão Webb teve um derrame. Ele não responde. Precisamos de ajuda. O avião voava no piloto automático, por enquanto. Mas havia turbulência prevista para a próxima hora. E sem um piloto experiente para fazer ajustes, para tomar decisões rápidas, para ser responsável por 347 vidas, eles estariam literalmente voando às cegas. Jake era competente. Jake havia passado por todo o treinamento. Jake tinha as habilidades técnicas, mas pilotar sozinho em condições adversas, ele nunca havia feito. Suas mãos começavam a tremer levemente. Seu suor começava a escorrer. Seu coração acelerava descontroladamente. Ele estava assustado, profundamente assustado. Sofia sabia. Um piloto em pânico é pior do que não ter piloto. Ela tentou manter a compostura. Tentou parecer calma para os passageiros. Temos uma situação médica na cabine. Por favor, permaneçam em seus assentos com os cintos de segurança afivelados. Estamos resolvendo a situação. Mas ela sabia. Ninguém estava resolvendo. Havia 347 pessoas naquele avião. E um único copiloto que, embora competente, estava começando a entrar em pânico. Então foi quando o homem da poltrona 34F abriu os olhos. Ele não dormia. Ele observava. Desde o momento em que entrou no avião,
Ele observava. Era um hábito que vinha de 32 anos de carreira. Observar tudo, estar sempre atento, sempre consciente, seus olhos focados no painel de luz acima da poltrona. Aperte o cinto de segurança. Luzes amarelas, luzes de emergência, seus olhos focados no comportamento da comissária, a forma como ela corria, a forma como seu rosto expressava pânico disfarçado de profissionalismo, seus olhos focados na forma como o avião se movia sutilmente, o pequeno movimento para a esquerda. O ângulo não estava certo. Havia conhecimento naquele olhar, o conhecimento de alguém que voou por 32 anos, o conhecimento de alguém que entendia aviões como alguns entendem seus corpos. Um passageiro ao seu lado sussurrou nervoso enquanto sentia o avião balançar. Você acha que é seguro todo esse movimento? O homem respondeu apenas, sua voz baixa e rouca. O piloto não está corrigindo o yaw do avião adequadamente. Ele está deixando a deriva muito para a esquerda. Quando a turbulência real começar, ele vai perder o controle. O passageiro o olhou completamente confuso. Como você sabe disso? Você é piloto? Mas o homem já voltara a observar, em silêncio, esperando. Porque ele sabia que tinha apenas um momento, um único momento para fazer diferença. E ele sabia que aquele momento estava chegando. 5 minutos depois, a turbulência começou. Não nos 20 minutos previstos, mais cedo. O sistema meteorológico mudou de rota. O avião foi sacudido violentamente, como um brinquedo em mãos infantis. Bandejas de café voaram, garrafas de água quebraram. Um passageiro gritou. A tensão explodia como eletricidade no ar. Sofia foi para a cabine novamente. Precisava saber como estava tudo. O que viu a gelou completamente. Jake suava profusamente, gotas de suor caindo em seus olhos. Suas mãos tremiam nos controles enquanto ele tentava manter a concentração. O avião estava 4 graus fora do curso. A altitude variava. Um momento em 34 mil pés, o próximo em 33.500. O piloto automático havia desligado automaticamente ao detectar a turbulência. Jake estava lutando para manter o controle. Competência sendo testada. Confusão começando a aparecer em seus olhos. Jake, quanto tempo até Miami? Perguntou Sofia, tentando manter a calma exterior enquanto o pânico explodia internamente. 2 horas e 45 minutos. Se conseguir manter o controle, se a turbulência não piorar, se eu conseguir me focar, ele não terminou. Ele estava começando a entrar em pânico. Sofia sabia. Um piloto que entra em pânico perde a capacidade de pilotagem com rapidez. Mas o que você faz quando seu único piloto está começando a entrar em pânico? Sofia voltou para a cabine de passageiros, seu rosto tentando parecer calmo, enquanto por dentro era apenas caos. Havia 347 pessoas naquele avião e um único piloto que estava começando a desmoronar. 347 famílias descendo para Miami, esperando reencontrar entes queridos. 347 vidas nas mãos de um homem que estava começando a perder a confiança em si mesmo. Foi naquele momento que o homem da poltrona 34F se levantou. Sem pedir permissão, sem avisar, sem preparação. Ele simplesmente se levantou. Sofia o confrontou imediatamente. Senhor, por favor, sente-se. Não é seguro se mover durante a turbulência. Meu nome é Osvaldo Chen. A cabine de passageiros ficou em silêncio. Nem o barulho da turbulência conseguiu abafar aquele nome, aquelas 4 sílabas. Sou ex-piloto da Força Aérea. 15.000 horas de voo. Seu copiloto está começando a perder o controle. Seu capitão está incapacitado. E vocês têm 347 pessoas neste avião, em uma situação que vai piorar muito em poucos minutos. Sofia o olhou. Para suas roupas gastas, para seu rosto cansado e enrugado, para seus olhos que revelavam uma profundidade que ela havia visto apenas em pilotos muito experientes. Se ele continuar pilotando dessa forma, em menos de 10 minutos, ele vai cometer um erro que mata todos nós. Porque pânico não é adversário que você vence. É uma onda que você nunca consegue surfar sozinho. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. Eu posso ajudar. A tripulação inteira o observava. Alguns comissários avançaram para contê-lo. Senhor, você precisa retornar ao seu assento, disse um dos comissários, preparando-se para removê-lo à força.
Mas Sofia viu algo nos olhos dele. Sofia viu conhecimento puro. Sofia viu certeza absoluta. Sofia viu verdade. Espere, ela disse ao comissário. Ela se virou para Osvaldo. Se você está certo, nós temos menos de 10 minutos. Prove-me. Como eu sei que você realmente é piloto? Osvaldo respirou fundo. Seus olhos pareciam focar ainda mais, como se regressasse ao passado, como se aqueles anos nos abrigos desaparecessem em um instante. Quando entrar naquela cabine, você vai ver que Jake está em 4,2 graus de inclinação, quando deveria estar em 2,5. Você vai ver que a velocidade vertical dele está em 1.800 pés por minuto, quando deveria estar em 500. Ele está descendo rápido demais. Com essa turbulência, isso vai criar forças G que o avião não consegue suportar por muito tempo. Sofia piscou. Como ele sabia tudo isso apenas pelo som e movimento? E mais importante, continuou Osvaldo, você vai ver em seus olhos que ele está perdendo confiança, que ele está começando a questionar suas próprias decisões. E quando um piloto começa a questionar, é porque está entrando em pânico. Sofia o encarou por um segundo. Depois, se virou para o comissário. Venha comigo, ela disse para Osvaldo. Ela o levou para a cabine. Jake viu Osvaldo entrar no cockpit e seu rosto expressou confusão absoluta, depois alarme. Quem é esse? O que um passageiro está fazendo aqui? Nós temos procedimentos. Um piloto experiente, respondeu Sofia. Ele vai ajudar. Você não pode estar séria, gritava Jake. Ele está com roupas rasgadas. Ele pode não ter a certificação atual. Há regulações, há responsabilidades legais. Osvaldo não respondeu com palavras. Ele apenas se sentou na cadeira de copiloto. E quando seus olhos encontraram os do painel de instrumentos, algo mudou. Não mais cansados, agora focados, intensos. Os olhos de um mestre retornando ao domínio que nunca esqueceu. Ele estendeu a mão para os controles. Suas mãos, aquelas mãos que haviam pilotado aviões de combate, que haviam salvo dezenas de vidas, que haviam ensinado gerações de pilotos, que há 8 anos dirigiam Uber por R$ 50. Aquelas mãos estavam firmes, não tremiam. Eu assumo, disse Osvaldo, sua voz mudando completamente. Não mais rouca, não mais fraca, agora firme, autoridade absoluta que não admitia argumentação. Você monitora os sistemas. Avise-me se algo mudar significativamente. Sofia, você liga para Miami e informa da situação. Diga que temos uma situação controlada. Agora, Jake tentou protestar, mas a autoridade em sua voz era tão absoluta, tão cristalina, tão inegável, que ele simplesmente obedeceu. Osvaldo desligou o piloto automático com um movimento suave e preciso. O avião respondeu imediatamente às suas mãos. E lá, naquele cockpit, enquanto o mundo podia desabar lá fora, enquanto 347 pessoas voavam sem saber o que estava acontecendo, enquanto Sofia ligava para Miami com a voz trêmula, Osvaldo Chen voltou a ser quem era, um piloto, um mestre, um homem que tinha nascido para aquele momento. Suas mãos moviam-se com uma precisão que apenas vem de 32 anos de dedicação. 1 grau para a direita. Reduzir a velocidade vertical em 300 pés por minuto. Aumentar a inclinação das asas em 2 graus. Cada movimento era calculado. Cada comando era uma obra de arte de engenharia e instinto combinados. Altitude? Perguntou ele, sem desviar o olhar dos instrumentos, seus olhos absorvendo informações em uma velocidade que Jake nunca havia visto antes. 32.000 pés, pressão estável, respondeu Jake, agora completamente calmo simplesmente por ter alguém competente no comando. Velocidade? 490 nós, estável. Com essa turbulência e velocidade, como está o consumo? Normal para as condições. Ótimo. Mantenha-me informado. Osvaldo continuou pilotando através da turbulência como se estivesse dançando com o avião. Como se tivesse feito aquilo mil vezes. O avião deixou de ser um tubo de metal descontrolado, sendo jogado pelo vento. Voltou a ser uma máquina obediente nas mãos de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Os minutos se transformaram em horas. 1h45 minutos depois, Miami apareceu no horizonte. Uma linha de luzes contra o céu escuro. Terra, salvação, esperança. Osvaldo iniciou o procedimento de descida com a mesma precisão que havia mostrado durante toda a abordagem.
Tudo perfeito, tudo calculado, tudo exatamente como deveria ser. Os engenheiros tinham planejado aviões para que fossem seguros em mãos competentes. Oswaldo Chen era a definição de mãos competentes. Quando o avião tocou o solo em Miami, alguns passageiros nem perceberam que haviam pousado. A aterrissagem foi tão suave, tão controlada, tão profissional. Silêncio. Depois, um passageiro começou a aplaudir, depois outro, depois outro. Depois, toda a cabine estava em pé, todos os 347 passageiros, aplaudindo, chorando, gritando. 347 pessoas, todas vivas, todas indo para casa. Quando as portas se abriram, Oswaldo se levantou lentamente, como se acordasse de um sonho. Ele pegou sua mochila velha de embaixo do assento, guardou seus poucos pertences. Sofia o confrontou no corredor. Oswaldo, espere, você salvou 347 vidas. Nós precisamos saber quem é você. Ele apenas sorriu. Um sorriso triste, um sorriso que continha 8 anos de sofrimento e redenção momentânea. Alguém que perdeu tudo e agora dirige Uber. E saiu do avião tão silenciosamente quanto havia entrado. Ninguém sabia seu sobrenome completo. Ninguém conhecia sua história verdadeira. Ninguém sabia que era um homem que havia morrido 8 anos atrás. Mas todos sabiam uma coisa com certeza. Eles estavam vivos porque um fantasma havia voltado. A companhia aérea Atlantic entrou em caos total. 347 passageiros salvos. Um homem desconhecido. Uma investigação necessária. Jake procurou nos manifestos de passageiros. Seu coração acelerava enquanto digitava. Oswaldo Chen. Assento 34F. Endereço registrado. Um abrigo para pessoas em situação de rua em Boston. Rua principal. Nenhum número. Nenhuma unidade. O diretor da companhia, Richard Morrison, um homem que havia passado 40 anos na aviação, ordenou uma investigação completa. Quem era Oswaldo Chen? Como um motorista de Uber sabia pilotar um avião comercial? Como ele sabia tantos detalhes técnicos? Os registros foram procurados, antigos, digitalizados, microfilmes, tudo. E a verdade veio à tona. Oswaldo Chen, ex-capitão da Força Aérea, 15.000 horas de voo confirmadas, aviador de elite, treinador de pilotos, homem decorado com honras militares que poucos alcançam, uma lenda da aviação, desaparecido dos registros oficiais há 8 anos. Richard chamou seus assistentes, seu rosto pálido, porque um homem assim estava voando como passageiro em Uber. A busca continuou. Registros mais antigos foram consultados e então encontraram o acidente aéreo, 8 anos atrás. Voo de treino, 42 pessoas a bordo, 34 mortes. Um capitão chamado Oswaldo Chen, que havia desviado o avião de sua rota porque seu filho estava morrendo. O relatório final, acidente. Ninguém culpado legalmente. Uma série infeliz de eventos, coincidências trágicas, mas Oswaldo se culpava. Ele perdeu sua licença, pediu demissão, desapareceu completamente. Durante 8 anos, ninguém soube onde ele estava. Ninguém o procurou, ninguém o contatou, ninguém se importou. Até que, em um voo de Boston para Miami, ele havia voltado. Não para ser reconhecido, não para ser celebrado, mas porque heróis não desistem, mesmo quando tudo desaba, mesmo quando o mundo inteiro os esquece. Heróis ainda respondem ao chamado. A história de Oswaldo Chen se espalhou pelos noticiários nacionais. Um herói das sombras, um piloto quebrado que encontrou redenção em um momento de crise extrema. A Força Aérea ofereceu tudo de volta. Posição, honras restauradas, reabilitação profissional, um caminho de volta à vida que ele tinha antes. Oswaldo recusou educadamente. Meu filho continua morto. Nada disso muda isso. As 34 pessoas que morreram no meu voo continuam mortas. Nada disso as traz de volta. Mas algo mudou internamente em Oswaldo. Algo que havia desaparecido há 8 anos. Sofia iniciou um programa novo. Profissionais em crise, médicos que tiveram transtornos psicológicos, pilotos que haviam desistido após traumas, engenheiros que haviam perdido confiança.
O programa era simples: encontrar esses profissionais, conectá-los com mentores, oferecer suporte psicológico. O programa salvaria vidas, não apenas no avião, mas em terra firme também. Uma ala de treinamento no simulador foi nomeada Centro de Reabilitação Oswaldo Chain para profissionais em crise. Na entrada, uma placa simples, mas profunda. A excelência não é definida pela altura que você voa, mas pela humanidade que você mantém quando tudo desaba. 2 anos depois daquele voo fatídico, Sofia estava em Boston trabalhando no programa quando viu um homem dirigindo um Uber. Era ele. Ela o reconheceu. Ele a reconheceu. Eles conversaram por horas em um café. Oswaldo falou sobre a vida nas ruas, sobre as noites frias, sobre a solidão que vinha com o anonimato. Mas também falou sobre aquele voo, sobre sentir seu filho ao seu lado naquele cockpit, como se Michael estivesse sussurrando em seu ouvido. Você consegue, pai. Naquele momento, disse Oswaldo, eu senti que podia redimir parte do que havia perdido. Não para mim, mas para aquelas 347 famílias. Sofia o convenceu a trabalhar como consultor do programa de treinamento de pilotos. Não voando, apenas ensinando, apenas ajudando outros pilotos a encontrar seu caminho de volta. Oswaldo aceitou. 3 anos depois, Oswaldo Chain morreu. Um infarto. Seu coração, que havia aguentado tanto peso emocional por tanto tempo, simplesmente desistiu. Ele tinha 62 anos. Magro demais. A vida nas ruas havia cobrado seu preço final. Mas quando morreu, ele não era mais um homem invisível nas ruas. Ele era um mentor, um consultor, um homem que havia salvado centenas de pilotos jovens por meio de seu conhecimento compartilhado. Um herói que havia encontrado paz ao ajudar outros. Seu funeral teve 200 pessoas, pilotos, comissários de voo, passageiros do voo 447 que viajaram para poder homenagear o homem que o salvou, pessoas do abrigo que o conheciam, voluntários do programa. Sofia estava na primeira fila, chorando pelas 34 vidas perdidas, pelas 347 vidas salvas, pelo menino que nunca cresceu, pelo homem que encontrou redenção no sacrifício. O elogio foi feito por um jovem piloto chamado Carlos, que havia aprendido com Oswaldo. Carlos não era aquele menino arrogante que havia entrado na academia aérea confiante. Carlos havia fracassado em seu primeiro voo como copiloto. Havia entrado em pânico. Havia chorado no cockpit. Ele havia desistido, até que conheceu Oswaldo no programa. Oswaldo Chain não foi definido pelo pior dia de sua vida, disse Carlos, sua voz tremendo. Ele foi definido pelo melhor que conseguiu fazer com os dias que restavam. Ele me salvou. Ele salvou 347 pessoas naquele avião. Mas mais importante, ele nos mostrou que redenção é possível. Em seu testamento simples, descobriu-se que Oswaldo havia economizado cada centavo de seus ganhos como motorista de Uber durante aqueles 8 anos nas ruas. Não milhões, apenas um modesto fundo de $47 mil. Ele deixou tudo para o programa de saúde mental de pilotos, uma quantia que para a maioria seria insignificante, mas para o programa foi transformacional. O Centro de Reabilitação Oswaldo Chain foi ampliado, novos instrutores foram contratados, mais pilotos foram salvos. A placa na entrada agora tinha uma adição, dedicado à memória de Oswaldo Chain e seu filho Michael, porque heróis não são sempre aqueles que pensamos que são, e porque redenção é sempre possível, não importa quão longe você tenha caído. A história de Oswaldo transformou a aviação. Agora, companhias aéreas do mundo inteiro investem em saúde mental de pilotos, em programas de reabilitação, em suporte para profissionais em crise, porque sabem que um piloto quebrado, que encontra propósito, é mais valioso que 100 pilotos perfeitos que nunca enfrentaram a própria escuridão. Sofia se tornou diretora global de bem-estar aeronáutico para a IATA. Ela criou o protocolo Chain, um conjunto de procedimentos para identificar pilotos em crise e oferecer suporte antes que seja tarde demais.
Dezenas de vidas foram salvas por esse protocolo. O filho de Oswaldo, Michael, que morreu há mais de uma década, finalmente recebeu uma homenagem pública, uma bolsa de estudos em seu nome, a Bolsa Michael Chen, para jovens que sonham em voar. E centenas de jovens pilotos, treinados por Oswaldo antes de seu falecimento, voam hoje, carregando a memória daquele menino que nunca cresceu, carregando a memória de um herói que emergiu das sombras. Um único ato de coragem. Um homem que voltou aos controles quando tudo o dizia para desistir, ecoou pela eternidade. A história de Oswaldo Chen prova uma verdade simples, mas poderosa. Nenhum de nós sabe o verdadeiro valor de uma pessoa. Ninguém sabe que alguém está vivendo nas sombras, carregando um fardo que não deveria carregar sozinho. Talvez você conheça alguém que desistiu, um profissional brilhante que está nas ruas, uma pessoa que você julgou pela sua aparência. Oswaldo estava dirigindo Uber por R$ 50 quando salvou 347 vidas. Oswaldo estava dormindo em abrigos quando se tornou um mentor que salvou centenas de outros pilotos. Oswaldo estava invisível quando era o homem mais importante no avião. Se essa história ressoou com você, deixe um comentário abaixo. Quero ouvir sua história. Quando você viu alguém em quem ninguém mais acreditava fazer algo extraordinário? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que ainda é hora de importar. Com alguém que está nas sombras. Com alguém que precisa saber que heróis existem. Porque, como Oswaldo provou, heróis não usam uniformes. Heróis são pessoas comuns que decidem não desistir, mesmo quando o mundo inteiro as esqueceu. Mesmo quando tudo desaba. Mesmo quando não há mais esperança. Porque na esperança perdida, às vezes, encontramos o heroísmo verdadeiro. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se no canal. Deixe um like, compartilhe, porque histórias como essa precisam ser contadas, precisam ser ouvidas, porque mudam o mundo, uma pessoa de cada vez.